A gente costuma pensar na separação entre igreja e Estado como uma ideia moderna, né? Mas e se eu te disser que as raízes disso vêm de um grupo bem surpreendente e até meio esquecido da Reforma Protestante? Vamos mergulhar na história de como um movimento considerado radical acabou mudando o mundo. Tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que hoje parece simples, mas que na época era, nossa, profundamente radical. E se a fé não fosse algo que um rei ou um governo pudesse obrigar as pessoas a ter? E se fosse uma escolha íntima, puramente pessoal? Foi essa questão que deu partida no movimento inteiro. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do choque que isso causou, a gente precisa olhar o cenário da Reforma Protestante. De um lado, tínhamos os grandes nomes, né? Lutero, Calvino. Eles queriam reformar a igreja, claro, mas ainda contavam com o apoio dos príncipes, dos governos. Era uma parceria. Do outro lado estavam os anabatistas, a chamada Reforma Radical. Eles não queriam só reformar a parceria, eles queriam o divórcio total. E isso nos leva à nossa primeira parte, os radicais da reforma. Pensem só, no século XVI, a ideia de que igreja e Estado podiam ser coisas separadas era quase impensável. Eram vistos como os dois pilares que seguravam a sociedade de pé. Desafiar essa união era basicamente desafiar a ordem do mundo. A base de tudo para os anabatistas era esse conceito aqui, a igreja de crentes. A ideia é bem direta. A igreja não pode ser uma espécie de clube do qual a pessoa já nasce sócia só por ter nascido num país. De jeito nenhum. Para eles, a igreja tinha que ser uma comunidade voluntária, formada só por gente que já adulta fez a escolha consciente de seguir a fé. E essa ideia de escolha consciente nos leva direto para um assunto que parece ser só de religião, mas que virou uma bomba política: o batismo. A lógica dos anabatistas não questionava só um ritual, ela transformava o ato de batizar uma criança numa afronta direta ao Estado. Agora, o que é genial aqui é acompanhar a linha de raciocínio deles. É quase um passo a passo. Vamos lá. Primeiro, fé é uma escolha consciente, certo? Certo. Segundo, um bebê não pode fazer uma escolha consciente. Então, o batismo de crianças, que na prática tornava a pessoa um cidadão cristão automaticamente, não valia nada. Terceiro, se o batismo tem que ser uma decisão adulta, a igreja só pode ser feita de membros voluntários. E qual é a conclusão inevitável, checkmate disso tudo? O Estado não pode ter uma religião oficial. Simples assim, porque a fé não pode ser imposta no nascimento. E esse pensamento todo não ficou só na conversa, não. Em 1527, eles colocaram tudo no papel, num documento fundamental, a Confissão de Schleiden. Foi aqui que eles literalmente traçaram uma linha na areia. O princípio central dessa confissão era revolucionário. Diziam que o mundo do governo e o mundo da fé são duas esferas completamente diferentes e que, para o bem dos dois lados, essas esferas nunca, jamais deveriam se misturar. E essa tabela mostra de um jeito brilhante como eles viam essa divisão. De um lado, a esfera do Estado, que eles chamavam de o mundo. A ferramenta do Estado é a espada, ou seja, a força física, para punir crimes, manter a ordem. Do outro lado, a esfera da igreja. A ferramenta aqui não é a força, é a excomunhão, a disciplina espiritual dentro da comunidade. Uma lida com o corpo, a outra com a alma. Duas funções, duas ferramentas, dois mundos bem separados. Certo. Mas como isso funcionava na vida real, no dia a dia? Vamos ver agora como essas crenças radicais apareciam na prática e por que isso colocou essa gente em rota de colisão direta com as autoridades. A base ética para eles não se meterem com o Estado vinha direto do Sermão da Montanha. O raciocínio era, se o Estado funciona pela força, pela espada, e o Evangelho diz para não resistir ao mal com violência, como um crente poderia participar do governo? Para eles, era uma contradição total, impossível de resolver. Então, o pulo do gato é que as crenças deles levaram a atos de desobediência civil mesmo. Eles se recusavam a fazer juramentos de lealdade, que eram a base do contrato social da época, eles não pegavam em armas e não serviam no exército. E, o mais importante, eles não aceitavam cargos públicos, como juiz ou governante, porque isso os obrigaria a usar a tal espada que eles acreditavam ser só do Estado. Dá para imaginar que essa postura toda teve um custo altíssimo. E isso nos leva à parte final, o preço que eles pagaram por essas crenças e o legado incrível que deixaram, talvez sem nem perceber na época. A realidade para eles foi brutal. Como eles não se encaixavam no sistema, os anabatistas foram vistos como uma ameaça à ordem. Simples assim.
eram taxados de subversivos, de anarquistas, e por causa disso foram caçados, torturados e executados. E não só pela Igreja Católica não, hein? Outros protestantes também os perseguiam. Para todo mundo eles eram os inimigos. Mas aqui vem a grande virada da história. Apesar de toda a perseguição, essa pequena comunidade radical, ao insistir com unhas e dentes que a fé era uma escolha individual e que o Estado não tinha nada que se meter nisso, acabou plantando a semente de uma ideia revolucionária. Eles foram, na prática, os pioneiros da liberdade religiosa e da separação entre igreja e Estado que tantas democracias valorizam hoje em dia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A ideia dos anabatistas era perigosa, subversiva, coisa de maluco para o seu tempo. Hoje é um princípio fundamental para muita gente. O que nos faz questionar quantas das ideias que hoje são consideradas radicais, que causam polêmica, não serão, na verdade, os pilares da sociedade de amanhã.